Olá, que bom que você está aqui. Este é o podcast de histórias do Reddit. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está nossa primeira história. Uma mulher arrogante aparece na minha porta às 8 da manhã, exigindo um bolo que eu nunca concordei em fazer. Isso aconteceu há algumas semanas e eu ainda estou meio chocado com tudo isso. Sou um confeiteiro que trabalha em casa, faço bolos personalizados em meio período, principalmente para amigos, indicações e pessoas que entram em contato comigo pela minha página de negócios no Facebook ou Instagram. Sou só eu trabalhando na minha cozinha. Eu não tenho uma loja física e definitivamente não tenho uma linha direta de bolos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um sábado. Fiquei acordado até tarde preparando um grande pedido para o domingo e só dormi por volta das 2 da manhã. Fui acordado por uma batida forte na porta por volta das 8 da manhã. Não eram só algumas batidas. Quem quer que fosse, parecia apressado ao bater. Era cedo demais para receber visitas e eu não estava esperando ninguém. Fui até a porta de moletom, abri pela metade e vi uma mulher desconhecida na varanda, segurando um porta-bolo e o celular. Ela começou a falar antes que eu respondesse, dizendo que buscava o bolo de baunilha roxo com flocos dourados, encomendado há 2 meses. Fiquei confuso. Estava fazendo um bolo de baunilha, mas ele não era roxo. E aquele era para um chá de panela no domingo. Definitivamente não era para essa mulher. Perguntei em nome de quem era o pedido, e ela me disse um nome que não me era familiar. Eu conferi minha folha de pedidos, nada. Conferi meus e-mails, nada. Até chequei as mensagens da minha página comercial. Mesmo assim, nada. Foi aí que ela disse que me mandou mensagem pelo meu Facebook pessoal, não pela página comercial, pelo meu perfil pessoal do Facebook. Não aceito pedidos pelo meu Facebook pessoal, isso já está informado nas minhas páginas comerciais. Mas, aparentemente, ela me encontrou e conseguiu meu endereço através de uma amiga que encomendou um bolo comigo, tipo 2 anos atrás. Só que eu nunca vi a mensagem dela. Ela ficou na minha pasta de solicitações de mensagens, completamente sem ser lida. Disse educadamente que nunca recebi o pedido dela e que certamente não tinha bolo para ela. Ela ficou chocada e começou a insistir que eu devia ter visto a mensagem e só esquecido, que eu precisava assumir a responsabilidade. Ela já havia dito à filha que teria um bolo de aniversário roxo, chique, feito por um confeiteiro local, e agora não sabia o que falar para ela. Expliquei calmamente que não houve confirmação, pagamento, design combinado e, por isso, nenhum bolo. Eu até peguei meu celular e mostrei para ela a mensagem ainda marcada como não lida, ainda enterrada na minha pasta de solicitações de 2 meses atrás. Ela não confirmou sabor, tamanho ou horário de retirada, apenas enviou uma foto e uma data, achando que eu entenderia. Foi aí que ela deu um passo à frente na minha varanda e disse que não ia embora sem o bolo dela. Estou lá, meio dormindo, de meias felpudas e shorts de pijama, enquanto essa mulher tenta me encarar como se eu escondesse algo. Obra-prima de vários andares na despensa. Já aguentei o suficiente, senhora. Saia da minha varanda. Isso é inaceitável. Bater na minha porta com essa atitude porque não entende os pedidos, foi o que eu disse para ela. Ela só me olhou sem acreditar no que eu disse. Aí ela resmungou alguma coisa sobre me denunciar para o órgão de pequenas empresas ou algo assim e saiu pisando forte. Fechei e tranquei a porta. Fiquei parado no corredor por 1 segundo pensando, isso aconteceu mesmo? Mais tarde naquela tarde, eu postei uma mensagem curta na minha página comercial, lembrando as pessoas de que nenhum pedido é aceito sem confirmação e um depósito. Não monitoro mensagens enviadas ao meu Facebook pessoal. Reforcei que preciso de, no mínimo, 72 horas de antecedência para bolos personalizados e somente se eu responder e confirmar o pedido. As pessoas acham que só mandar mensagem, sem confirmação ou pagamento, faz um bolo personalizado surgir magicamente na geladeira. A sensação de direito é absurda. Ela sabia o que estava fazendo, tentando conseguir algo de graça, na base da culpa, e depois se fazendo de vítima quando não deu certo. Sinceramente, você foi mais educado que a maioria. Se isso tivesse acontecido em certas partes do sul, provavelmente não teria terminado só com ela descendo da minha varanda. O que me impressiona é que ela não teve resposta. Mas mesmo assim ela apareceu na propriedade de alguém com uma boleira, como se já fosse dela. Isso não foi mal entendido, e sim uma suposição baseada em nenhuma comunicação. Alguns acham que mandar uma mensagem já é um pedido. Fico feliz que você manteve sua posição. Deixa eu ver se entendi. Você enviou mensagem para uma desconhecida no Facebook, não teve resposta e foi até a casa dela, 2 meses depois, esperando um bolo personalizado.
Ela deveria ter verificado as mensagens. Isso é um atendimento ao cliente ruim. Karen, você nem sequer fez um pedido. Eu enviei uma foto, basicamente a mesma coisa. Não, isso é basicamente spam. Já prometi aquele bolo para minha filha. Na próxima vez, prometa um unicórnio para ela. É tão real quanto. Sou idiota por reclamar com minha tia após ela compartilhar uma foto gráfica do meu ferimento com toda a família no grupo? Tenho 15 anos e, semanas atrás, minha família viajou com parentes distantes. Seria uma viagem simples, apenas alguns dias fora da cidade, nada especial. Foi divertido quase todo o tempo, até o último dia, quando arrumávamos as coisas para voltar, quando escorreguei em um azulejo molhado perto da piscina e acabei com um corte feio na perna. Foi um corte profundo, sangrando e, sinceramente, das coisas mais dolorosas que já vivi. Minha mãe me levou correndo para a clínica mais próxima. Eles limparam, desinfetaram e eu levei pontos. Foi tão ruim que a enfermeira precisou segurar minha perna enquanto faziam o curativo. Enquanto isso, minha mãe fotografou o ferimento. Não foi por nada estranho, só caso ela precise mostrar a outro médico ou conferir a cicatrização depois. Eu estava meio grogue, mas na hora não pensei muito sobre isso. Mais tarde, naquela noite, minha tia, que não estava presente no acidente, ligou várias vezes para o celular da minha mãe. Aparentemente, ela tinha ouvido algumas coisas de outros parentes e estava em pânico, achando que era algo ainda mais sério. Para ajudar a acalmá-la, minha mãe encaminhou uma das fotos da minha perna para que ela parasse de imaginar algo pior. Isso provavelmente deveria ter sido o fim da história, mas algumas horas depois, recebi uma mensagem no nosso grupo de família estendida: primos, tias, tios, avós. Cerca de 15 pessoas ao todo. Minha tia tinha postado a foto no grupo, junto com a legenda cicatrizes de férias e um emoji rindo. Eu vi quase imediatamente e fiquei chateado. A foto não era só de um hematoma ou arranhão, era um close total da minha perna machucada, cheia de pontos, enquanto ainda estavam limpando. Gaze ensanguentada, tudo isso. Jogaram lá sem aviso, como se fosse uma história engraçada. Pedi para ela apagar na hora. Ela respondeu dizendo que todo mundo já sabia do machucado. Era só família e é só o seu perna. Então, aparentemente, privacidade não importava. Eu disse para ela que não era só sobre privacidade, era sobre decência básica. Não permiti que compartilhassem aquela foto com outros. Eu definitivamente não consenti que ela fosse enviada pro grupo como se fosse uma piada. Ela ignorou. Então eu explodi com ela. Eu disse para ela que foi insensível transformar algo doloroso em entretenimento e que ela sempre dá um jeito de fazer tudo girar em torno dela. Talvez eu não devesse ter falado assim, mas já estava humilhado e chateado e ela só piorou tudo. Desde então, ela está agindo como se eu fosse o responsável por magoá-la. Desde então, ela quase não falou comigo ou com minha mãe, exceto numa chamada em grupo onde fez um comentário passivo-agressivo sobre a falta de lealdade da geração mais jovem à família. Ela se emocionou e disse que não a amamos mais como antes. Até meus avós estão com ela, disseram. Eu devia ter sido mais compreensivo, que ela só estava preocupada e não quis dizer nada por mal. Minha mãe está no meio disso tudo. Mas, ao conversarmos em particular, ela admitiu que devia ser uma diferença de gerações. Na nossa família, e sinceramente na nossa cultura, respeitar os mais velhos é considerado uma espécie de regra suprema. Isso significa que você deve sempre ficar quieto e nunca confrontá-los, independentemente do que façam. Eu não odeio minha tia, na verdade, eu costumava ser muito próximo dela, mas desde que isso aconteceu, toda a conversa fica estranha. Conversamos menos, e quando acontece, é estranho e superficial. Acho que ela espera um pedido de desculpas, mas não vejo motivo para isso. Nunca esperei que ela me tratasse como igual, mas também não esperava que ela tratasse minha lesão como uma piada. Penso se deveria ter lidado com isso de forma mais suave. Não quero causar drama familiar. Não achava que devia aceitar ser exposto para entreter os outros em silêncio. Então, sou o idiota? Não é o idiota? Isso foi uma violação da sua privacidade, e sua tia só prova o ponto ao fazer um escândalo por não conseguir o que queria. Não importa se era só a sua perna, era uma questão médica, e só você pode decidir quem vê isso. Divulgar fotos de ferimentos sem consentimento é desrespeitoso com quem aparece nelas. Também falta consideração com todos do grupo que provavelmente não queriam ver isso. Os sentimentos dela por ter sido chamada atenção, isso é problema dela, não seu. Você é o idiota. Eu entendo que privacidade é importante, mas sinceramente, esse post inteiro grita direito demais. Sua tia estava preocupada com você. Sua mãe enviou a foto para acalmá-la, e ela compartilhou com a família.
Não foram estranhos ou redes sociais, só quem se importa com você. E agora você está exagerando como se fosse uma grande traição. Essa geração trata qualquer pequena ofensa como se fosse um crime federal. Em vez de surtar, você poderia agradecer a quem realmente se preocupa com você. Não surpreende que tantos jovens se sintam isolados. Muitos focam tanto em limites e consentimento que esquecem o real sentido de família. Nem tudo é um ataque. Algumas pessoas simplesmente se importam. Provavelmente não é uma boa ideia postar uma foto assim entre a família. Alguns estavam comendo. Amor e preocupação são ótimos, mas talvez sem a apresentação médica da próxima vez. Exatamente. Um simples "ela está bem agora" teria resolvido. Sou um idiota por querer desconvidar minha cunhada do meu casamento porque ela continua minando meu planejamento? Meu noivo Nate, que tem 27 anos, e eu, que tenho 26, estamos juntos há quase 3 anos. Ele me pediu em casamento há cerca de 6 meses e pouco depois descobrimos que eu estava grávida. Estamos planejando nosso casamento para a primavera do ano que vem. Nate tem uma irmã gêmea chamada Kayla, de 27 anos. Nate e eu anunciamos nosso noivado e minha gravidez ao mesmo tempo. Fizemos uma postagem fofa no Facebook com algumas fotos do noivado e uma foto do ultrassom. Dizia algo como: "A família Smith vai ter 2 novas adições." Kayla comentou quase imediatamente que teríamos que esperar até o ano que vem para realmente nos casarmos, porque ela fica melhor com cores de outono e, como minha dama de honra, ela teria voz na escolha dos vestidos das madrinhas. Eu literalmente fiquei olhando para o meu celular, me perguntando se tinha lido algo errado. Mostrei o comentário ao Nate e perguntei por que ela pensava que seria minha dama de honra. Ele não sabia. Mandei uma mensagem para ela e assim começou a conversa. Oi, Kayla. Vi seu comentário no anúncio. Obrigado por querer ajudar, mas ainda não começamos a organizar a logística do casamento. Ainda não escolhi madrinhas, nem dama de honra. Quando decidirmos, avisaremos você, Kayla. Bem, você não tem que escolher uma dama de honra. Eu sou sua dama de honra. Eu não entendo. Eu nunca pedi para você ser Kayla. Não precisa pedir. É isso que me faz ser uma ótima irmã. Me desculpe. Você não é minha dama de honra. Vamos ver sobre isso. Mostrei as mensagens para Nate, que disse que resolveria. Não sei o que ele disse para ela, mas Kayla nunca mais mencionou ser minha dama de honra. A postura dela passou a se manifestar de outras maneiras. Nate e eu já reservamos o local, buffet, flores, decoração e disc jockey. Há alguns meses, eu convidei as nossas mães e minha irmã Sam, que eu pedi para ser minha dama de honra, para irmos comprar vestidos. Kayla descobriu através da mãe dela e se convidou para ir junto. Começamos a buscar um vestido para a Sam. Queria que minhas madrinhas usassem amarelo pastel suave, com o da Sam sendo mais dourado. Kayla não parava de reclamar que amarelo é uma cor feia e insistiu para que eu escolhesse rosa ou azul em vez disso. Ela até pegou vestidos rosa e azul para experimentar. Tentei ignorá-la enquanto sua mãe, Sam, cuidava dela. Minha mãe seguia dizendo que o casamento era meu. Se Kayla não fosse ajudar, deveria ir embora. Infelizmente, ela não foi embora e fui bonzinho demais para expulsá-la diante da minha sogra, com quem já tenho uma relação difícil. Nossas mães acharam seus vestidos quase sem ajuda. Assim que comecei a provar as roupas, Kayla opinou bastante e dizia que alguns estilos não ficariam bons. Ela chegou a dizer que eu não devia usar branco por já ter tido um bebê. Já que obviamente eu perdi minha virgindade, lembrei a ela que ela também não era virgem quando se casou, e mesmo assim usou um vestido branco no cartório. Ela resmungou que não era a mesma coisa, mas eu já estava voltando para o provador. Não sei o que aconteceu enquanto eu estava lá dentro. Mas quando eu saí, Kayla e minha sogra tinham sumido, e Sam estava com um sorriso presunçoso no rosto. Eu evitava falar sobre o casamento com Kayla, mas ouvi Nate contando alguns planos para ela. Ele disse a ela que optaríamos por refeição buffet devido às restrições alimentares das famílias. E por ser muito mais acessível, custa milhares de dólares a menos. Ela disse para ele que ele merecia alguém que não economizasse no casamento dele, mesmo sendo o buffet ideia dele. Ele contou para ela nossas opções de local. Ele escolheu a recepção e eu, a cerimônia. O meu é o mesmo lugar onde meus pais se casaram. Meu pai faleceu, e como ele não pode me levar até o altar, casar no mesmo lugar pareceu o mais próximo que eu poderia chegar de tê-lo lá. Ela falou para Nate que meu local era brega e que iam zombar da gente.
Ao mencionar querer um disc jockey, ela ironizou dizendo que eu não era sofisticado o bastante para preferir banda ao vivo. Sempre que ela falava isso, Nate dizia que eram ideias dele, mas nunca a repreendia por como falava de mim. Eu disse para ele que isso machuca. Ele falou que tentou melhorar em relação a isso, mas que ela sempre foi assim. Falei para ele que isso não justifica a falta de respeito, ainda mais sobre algo que nem envolve ela. Ele concordou, meio hesitante. Aí, na sexta-feira, recebi um e-mail do local da cerimônia, confirmando um cancelamento. Pouco depois, o buffet avisou por mensagem de voz que meu novo organizador de casamento ligou para fazer mudanças. A ligação caiu e pediram para retornarem a chamada. Para finalizar o cardápio, enviei um e-mail ao local. Não estamos cancelando nem remarcando. Por favor, mantenham nossa data. Liguei no buffet, que contou que uma mulher ligou dizendo ser nossa nova organizadora e pediu para trocar o buffet por refeições à mesa. Disse a ele que isso não era verdade. Não tenho um organizador de casamento. Solicitei que só fossem feitas alterações se eu ou Nate pedíssemos usando os contatos cadastrados. O buffet sugeriu colocar senha na conta e aceitamos. Liguei para ambos os locais e fornecedores para garantir a mesma proteção, todos entenderam. Um deles disse, sinto muito por isso. Quando Nate chegou, confrontei-o. Falei para ele que tentaram cancelar o local e mudar o buffet. Só Kayla poderia ter feito isso. Ele tentou negar no começo, dizendo que ela não iria tão longe. Lembrei a ele como ela me sabotou e insultou o tempo todo. Disse que queria que ela fosse desconvidada. Alguém que já tornou esse casamento o mais estressante possível não precisa de uma chance para aparecer de branco e piorar ainda mais as coisas. Ele resistiu, mas eu disse que agora era ele quem estava me desrespeitando ao deixar ela sair impune. Eu sou a parceira dele, estou carregando o filho dele, meus sentimentos deveriam vir antes das opiniões da irmã dele. Nós nos encontramos com ela para almoçar mais cedo hoje. Quando a sobremesa chegou, Nate perguntou se ela tentou mudar nossos planos de casamento. Ela respondeu, e eu cito: Bem, sim, a dama de honra deve garantir que a noiva tome boas decisões. Antes que Nate falasse, disse a ela que não é minha dama de honra, mesmo que fosse. Isso não dá a ela autoridade para agir pelas nossas costas, tomar decisões ou mexer no nosso orçamento. Ela disse que não via problema, pois a avó dela deu um presente generoso para ajudar no casamento. Eu disse de novo para ela que o orçamento do casamento não é da conta dela. Ela tentou argumentar, mas eu interrompi. Disse a ela que seu comportamento foi desrespeitoso e tentar cancelar meu local de casamento ultrapassou os limites. Eu falei que ela não estava mais convidada para o casamento. Ela ficou chocada e olhou para o Nate, esperando que ele a defendesse. Ele defendeu sim, olhou para mim e disse: Por que não damos outra chance a ela? Perguntei se ele falava sério. Ele disse que sim, que ela só estava fazendo o que achava ser o melhor. Já que dissemos que não estava certo, deveríamos dar chance para ela corrigir. Nem respondi, só levantei e fui embora. Fui para casa pensando, se ele prefere ela, que peça carona para ela. Em casa, arrumei uma pequena bolsa e fui para casa da minha irmã Sam. Contei tudo para ela e ela disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Agora ela trabalha à noite e eu lido com tudo isso. Tentando entender quando foi que eu passei a ser a segunda opção na vida do Nate, tentando descobrir se existe um jeito de consertar o que acabou de quebrar dentro de mim. Ele fica alternando entre mandar mensagens pedindo desculpas e dizer que não achava que era algo tão sério assim. Ele quer que eu volte para casa e converse, mas não estou pronto, estou chateado e não quero falar algo de que me arrependa. Cancelar o casamento totalmente? Acabei de avisar todos os fornecedores que não vamos cancelar. Mas agora, eu meio que quero. Eu não sei se são os hormônios me deixando maluco ou se eu tenho razão de estar tão magoado. Eu não sei o que pensar. Então sou idiota por não querer dar outra chance para ela? Ou meu noivo está certo ao dizer que ela merece mais uma chance antes de ser completamente desconvidada? Você está certo, não é o idiota. Acho que cancelar ou adiar o casamento é necessário, até ele provar que você é prioridade à irmã dele. A irmã dele tentou mudar o local que era importante para você porque era uma lembrança do seu pai. Cancelar isso por outro motivo não é só exagero, é crueldade. Você lhe deu várias chances de corrigir ela, mas ele falhou. Uma coisa que eu recomendaria, se você for seguir em frente com ele, é que, ao se encontrar com ela, deixe que ele tome a iniciativa. Mesmo que você não concorde com o que ele está dizendo, isso será o maior indicativo da mentalidade dele e garante que ela não culpe você pelos limites que ele está impondo.
Eu sei que é assustador, mas é melhor você estabelecer limites agora do que lidar com problemas maiores depois. O que Kayla fez foi inadequado, desrespeitoso e perigoso, ainda mais com você grávida. O passado dela não justifica sabotar seu casamento, insultar seu corpo ou tentar cancelar um local escolhido para homenagear seu pai. Não é normal precisar de senhas para os seus fornecedores por causa da irmã do seu noivo. Em algum momento, ele precisa acordar e perceber que isso não é só ela sendo dramática, é prejudicial. Você merece mais do que ser deixada de lado pelo ego da irmã dele, entendo. O vínculo entre gêmeos é especial, mas isso não justifica interferências no relacionamento, quando ele vai impor um limite. O que mais precisa acontecer para ele perceber que isso não está certo? Atualização. Antes de tudo, agradeço a todos que leram minha postagem original e deram opiniões e conselhos. Escrever me ajudou a lidar com meus sentimentos e perceber que não estava exagerando ou sendo apenas hormonal. Ouvir isso de quem estava de fora foi reconfortante. Eu li cada comentário e não há como expressar o quanto as palavras gentis significaram para mim. Muita gente pediu uma atualização, mas eu quis esperar. Até depois de eu ter conversado com Nate, eu passei a noite na casa do Sam e ignorei na maior parte as ligações e mensagens do Nate. Kayla me enviou uma mensagem dizendo para eu não deixar meus hormônios me tornar irracional. Bloqueei ela, mas sugeriram que eu só silenciasse e desbloqueasse, assim poderia salvar mensagens que ajudassem na guarda. Eu desbloqueei ela mais cedo hoje, estou feliz por ter feito isso, mas vamos chegar lá. Ontem à noite, respondi ao Nate avisando que estava seguro na casa do Sam e que conversaria em casa após o trabalho. Eu disse a ele de novo o quanto me senti magoado por não ser ouvido ou apoiado e que eu precisava de um tempo para pensar. Ele perguntou se eu pensava em cancelar o casamento e eu disse que sim, era isso que eu considerava. Ele respondeu: Não deixe seus hormônios te fazerem agir irracionalmente. Vamos conversar amanhã. Alguém arrisca de onde ele tirou essa frase? Isso praticamente decidiu por mim. Não respondi. Antes de dormir, enviei o link da minha postagem original e pedi que ele lesse antes de conversarmos. Disseram que ele deve ter mandado isso para Kayla também. Se ela leu, não comentou, e se ela me mandou mensagem, eu não vi enquanto ela estava bloqueada. Hoje de manhã, liguei no trabalho e tomei café da manhã com Sam. Ela me deu o número de um advogado de família que a amiga dela usou. Liguei, expliquei a situação e felizmente havia um horário disponível para consulta após o almoço. Tomei banho e passei a manhã lendo comentários até a hora chegar. Expliquei tudo para o advogado, como estou me separando do Nate, como tenho medo da influência da irmã dele e como não confio que ele vá colocar nosso bebê em primeiro lugar. Disse que queria lutar pela guarda exclusiva e visitas supervisionadas e, se possível, restringir a Kayla de ter qualquer contato com meu filho. Ela disse que, apesar das minhas preocupações serem válidas, é difícil convencer um juiz a impor restrição de contato só por conflitos familiares. Ela sugeriu que eu documentasse tudo daqui em diante. Ela me deu uma lista de coisas para pensar: guarda, decisões médicas, regras de comunicação, limites de visitação, coisas que eu nunca imaginei que teria que planejar sozinho. Marquei uma reunião presencial para sexta-feira para revisar tudo. Ainda estou processando, mas se alguém tiver dicas sobre o que incluir na papelada de guarda, aceito sugestões. Após a ligação, cochilei. Ao acordar, Nate perguntou por mensagem a hora que eu sairia do trabalho para preparar o jantar. Eu disse que estaria em casa às 5, mas se Kayla estivesse lá, eu daria meia volta e iria embora. Também perguntei se ele leu a postagem que enviei. A resposta dele: Prefiro conversar com você do que ler suas mensagens. Falar mal de mim e da minha irmã na internet para desconhecidos. Não se preocupe, avisei a Kayla que não é bem-vinda. Isso me mostrou tudo o que eu precisava. Ou ele não leu o post, ou ainda não entende a gravidade disso. De qualquer forma, terminei. Respondi: Não se preocupe com o jantar. Só estou vindo para pegar mais algumas coisas e deixar o contato do meu advogado. Não há mais nada para discutir. Ele perguntou: Que advogado? Quis dizer que ele aguardava para conversar. Eu só disse tudo bem. Sam me desejou boa sorte e me lembrou que a casa dela ainda estava aberta para mim. Agradeci a ela e fui para casa, parando no Starbucks para pegar um boba e acalmar os nervos. Ao chegar em casa, Nate já havia feito o jantar. Como ele falou, o ignorei. Fui ao quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Ele tentou falar comigo, mas fiquei em silêncio. Só de ver seu rosto, eu me irritava e preferi não dizer nada para não me arrepender depois. Depois de um tempo, ele desistiu e foi comer sozinho. Quando terminei de arrumar minhas coisas, sentei em frente a ele na mesa. Iniciei uma gravação de voz no celular e disse: Pode falar. Ele parecia confuso, então eu disse que era ele quem queria conversar, então que falasse. Ele se atrapalhou ao pedir desculpas, dizendo que não percebeu meu aborrecimento.
Perguntei se ele lembrava que chorei após comprar o vestido por causa dos comentários da Kayla. Se ele lembrava de avisá-la que não seria minha dama de honra e da nossa conversa sobre meu local, que era importante para mim. Ele sempre disse sim e tentou acrescentar mas não deixei, continuei. Falei pra ele que ele sabia que terminei com ela e, em vez de me apoiar, quis dar outra chance pra ela. Pra quê? Cancelar o disc jockey, ir de branco, pintar meu vestido de vermelho. Ele disse, ela nunca faria isso. Eu lembrei ele também disse que ela nunca cancelaria meu local, e ela fez. Na frente de nós dois, perguntei por que ele contou tanto sobre nosso casamento pra ela, por que a opinião dela importava. Ele afirmou que Kayla nunca teve um casamento real, apenas estava animada. Eu disse que ela pode se animar, mas isso não lhe dá o direito de insultar ou mudar nada. Se ela quer casar tanto assim, que encontre alguém, seja lá quem for esse coitado. Perguntei. E agora? Ela também vai escolher o nome do bebê? Ele se surpreendeu e respondeu. Na verdade, Kayla tem algumas ideias de nomes que a gente pode dar para nossa filha. Filha, combinamos de não saber o sexo e escolhemos 3 nomes para cada, mas seria um segredo. Eu perguntei se ele tinha dito filha e ele ficou com cara de quem foi pego de surpresa. No fim, ele admitiu que ligou para o consultório da minha obstetra, usou meu formulário de autorização e pegou o resultado, Said. Ele contou para eles. Mudamos de ideia e ele quis me surpreender, Said. Kayla ficou chateada. Sam estava planejando o chá de bebê e não aguentava esperar para saber o sexo. Eu me senti mal, violado. Eu perguntei o que mais ele fez pelas minhas costas. Ele que deu a ideia para Kayla agir como se fosse nossa cerimonialista. Ele negou envolvimento no cancelamento do local, mas não acreditei, sabia que mentia. Naquele momento, eu já não me importava, sabia que nada naquele casamento era nosso. Eu não queria pensar em quantas decisões que tomamos foram secretamente mudadas pelos dois. Eu pedi para ele imaginar se Kayla estivesse contando tudo isso para ele. Que o parceiro dela tinha feito essas coisas pelas costas dela, que o parceiro deixou um irmão intimidar ela. O que ele diria para ela? Ele não respondeu. Eu sabia o que isso queria dizer. Eu disse para ele que, como a mulher com quem ele deveria se casar, eu e o bebê que estou esperando deveríamos vir em primeiro lugar. O que ele fez no chá revelação foi imperdoável. Falei que não me casaria com ele. Se quisesse usar nossos fornecedores em outro casamento, que se casasse com a Kayla. Ele tentou se desculpar, explicar, mas eu não deixei. Falei que ele só teria um relacionamento comigo ou com a filha se fizesse terapia e impusesse limites sérios a Kayla. Eu disse que todo contato daqui pra frente seria através do meu advogado. Então, deixei as informações do meu advogado na mesa e fui embora. Ele não me seguiu. Agora, além disso, penso se devo reclamar no consultório do meu obstetra. É legal eles divulgarem o sexo do bebê, só porque ele está no formulário de informações. Vou falar sobre isso com o meu advogado na sexta-feira. Estou feliz por ter gravado nossa conversa. Já enviei o áudio para meu advogado. Agora estou de volta na casa do Sam. Ela trabalhava quando cheguei, mas pedi para me acordar quando chegar em casa. Preciso da minha irmã. Também contei tudo para minha mãe. Ela chorou comigo e depois perguntou do que eu precisava. Pedi para ela e o Sam pegarem o resto das minhas coisas na casa. Não quero ver o Nate, só de imaginar o rosto dele já me dá enjoo. Ela disse, claro, a Kayla me mandou mensagem de novo. Imagino que o Nate tenha contado para ela o que aconteceu. Foi um desabafo longo e desagradável. Não vou compartilhar tudo, mas ela me chamou de controlador, zombou do meu local de novo e disse que espera que meu bebê nasça morto. Eu esperava que isso me machucasse, mas só me fez rir. Tirei um print e mandei para o meu advogado. Então é assim que estamos. O casamento está cancelado. Amanhã, vou ligar para os fornecedores e ver se consigo reaver algum depósito. Se não, vou deixar que eles lidem com Nate e Kayla. Eles que façam a própria festa. Por mim, tanto faz. Mas vou cancelar meu local de qualquer jeito. Não deixarei nenhum dos dois entrar naquele lugar sagrado. Só agora percebi o peso de tudo isso. Escrever sobre isso ajuda muito. Talvez não faça outra atualização formal, mas posso usar essa conta como diário durante tudo. Obrigado novamente pelo apoio e por me mostrar que não estou louco. Você não é o idiota. Que bom que desistiu do casamento. Foi muito inteligente gravar sua conversa com Nate. Siga as orientações do seu advogado. Tomara que consiga morar com sua mãe ou ficar com sua irmã por agora. Kayla está descontrolada. Considere instalar câmeras de segurança para sua proteção. Talvez valha a pena mudar de estado para aumentar suas chances de conseguir a guarda total da filha. Cancele autorizações de liberação e proteja seus registros médicos com senha. Nate provavelmente sabe sua data de nascimento e talvez seu número do seguro social. Estou muito orgulhoso de você.
Karen, você já se envolveu tanto no casamento de alguém que esqueceu que não era o seu? Talvez eu só quisesse que fosse perfeito. Para mim, digo, para eles. É fácil se perder quando você está sofrendo, mas tentar assumir a vida de outra pessoa não cura a sua própria. Eu só pensei, se eu pudesse consertar tudo ao redor delas, talvez eu me sentisse menos mal. Às vezes, a coisa mais corajosa é recuar, deixar as pessoas viverem a própria história. Mesmo que isso signifique que eu não faça parte do final. Especialmente nesse caso. Isso é tudo por agora, mas não fique triste. Em breve voltaremos com mais histórias para você. Lembre-se de ouvir o Sr. Heather todas as noites. Assim seus sonhos serão maravilhosos como você e cheios de luz. Agora, clique nesta playlist. Venha, acompanhe. Estaremos bem aqui. Até lá, até logo.